Shiva Shambhu, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor-sabedoria. O nosso processo de partilha requer de todos nós o ato, a intenção de ouvir. Ouvir não é exatamente o mesmo que escutar. Ouvir não é tão fácil para nós que temos a mente tão dispersiva e tão repletada de pré-conceitos, de pré-definições, de todo um arcabouço de argumentações para sustentação de certas crenças e certas ideologias. Então, geralmente, nós escutamos, que é um fenômeno físico, auditivo, onde o som é propagado como uma frequência, uma onda, e a nossa sensibilidade, né, pelos tímpanos, nós ouvimos, decodificamos estes sons. Isso é escutar. Ouvir é algo distinto. Porque ouvir exige de nós um processo de esvaziamento. Um processo de realmente nos colocar diante daquilo que está se manifestando sem nenhum pré-julgamento, sem nenhuma atitude de reserva, sem tentar interpretar aquilo que ouvimos pelos conceitos que já trazemos. É necessário expandir-se para que aquilo entre em ressonância em nós. E depois nós fazemos o processo de assimilação, de elaboração cognitiva, né, sentindo o que para nós ressoa como verdadeiro e aquilo que não faz muito sentido. Tendo o processo seletivo de reter apenas aquilo que beneficia o nosso crescimento, o nosso entendimento. Então, ouvir exige que nós estejamos aqui, agora, plenamente atentos, com foco naquilo que está acontecendo, não permitindo que a nossa mente, esse macaco doido que fica pulando de galho em galho, possa estar aquietada. Somente assim nós conseguimos realmente ouvir. E ouvir é necessário, sem julgar. Simplesmente procurando incorporar a nossa frequência na frequência que está se expandindo. E nesse momento há uma frequência em expansão. Há algo se manifestando. E nós precisamos conectar, estar ali, participar. Hoje nos foi sugerido falar do último julgamento. E o que seria esse processo do julgamento? Obviamente que nós não estamos falando a partir de um viés teológico, embora caiba a nós também analisar esse processo vinculado às teologias que entendem a existência de um último julgamento ou de um julgamento final. E nessa ótica, nessa percepção, há uma leitura de que haveria
um final dos tempos, e nesse final dos tempos haveria um julgamento. Esse julgamento ele tem uma razão escatológica, né, que é algo que tem a ver com o fim do processo da própria existência desse mundo, seguido de um derradeiro julgamento. Nessa visão, esse julgamento não é um julgamento individual, mas sim um julgamento de toda a humanidade. É um julgamento coletivo. E para que se dê esse julgamento, aqueles que já morreram, eles são ressuscitados, eles são trazidos à vida. Veja, nós estamos falando de uma concepção, não significando que nós estamos endossando essa concepção. Nós só trazemos para que nós possamos ter parâmetros de reflexão. E todos, então, ressuscitam, todos aqueles que já viveram neste planeta, nessa humanidade, são ressuscitados, ressurgem dos mortos, e aí há esse grande e derradeiro julgamento, que é um julgamento coletivo, onde os que se fizeram merecedores pelos critérios de ação correta, justificativa pela fé e intenções corretas, estes são elevados a um estado de paraíso que é eterno, e aqueles que não se comportaram adequadamente ou não fizeram jus, né, em adequação aos ditames das leis divinas, esses são conduzidos a uma perdição eterna, a um castigo eterno, que é algo muito duro, muito severo, né? Que é uma eternidade em um lugar onde há choro e ranger de dentes, né? É o famoso fogo do inferno, ou como os judeus chamavam, Sheol. Então, essa visão, nós precisamos trazê-las para as nossas reflexões, porque representa a totalidade das teologias cristãs ocidentais. Não importa se é católico, se é das linhas renovadas, né, dos evangélicos, todos, com exceção do espiritismo, que tem uma visão um pouco diferente, bastante diferente. E qual é o problema? Qual é a questão em pauta? É que quanto nós absorvermos essas crenças passam a moldar as nossas expectativas e passam a condicionar as nossas atitudes e as nossas percepções. Daí o grande perigo de nós ficarmos amarrados a certas concepções e crenças. Então, esse último julgamento, como julgamento final, não é o que nós nos propusemos a estar em partilha hoje. Não é sobre essa visão que nós estaremos falando, embora essa visão seja bastante norteadora para que nós possamos perceber em que campo nós estamos lidando. Em que painel semântico as coisas se manifestam quando falamos de julgamento. Esse julgamento final, para as tradições cristãs ocidentais, ele viria depois do fenômeno que é chamado de purusia. O que é purusia? Purusia é a volta do Cristo. Né? Todos apregoam
que Cristo vai voltar fisicamente, não nascendo no mundo, mas vai voltar, né, com seus acólitos e vai realizar esse julgamento final. Então, toda a tradição cristã ocidental aguarda a vinda, o retorno do Cristo, para realizar esse julgamento. Esse retorno chama parousia. Então, essa parousia vai se dar para depois haver o julgamento. Como nós dissemos, exceção ao Espiritismo, que acredita que esse Cristo já retornou, que esse Paráclito já retornou e que a própria doutrina espírita é o retorno desse Paráclito, é o Paráclito prometido. Né? Nós estamos construindo um painel das concepções sem advogarmos por nenhuma delas. Estamos apenas fazendo uma exposição. E nesse julgamento, ele é seguido de uma condenação ou de uma absolvição. E por que somos julgados? Por todos os nossos atos, pensamentos, intenções que se estenderam desde o berço até o túmulo, entendendo como entendem os cristãos ocidentais que só existe uma existência. Não é acolhido a visão da pluralidade das existências dentro das teologias cristãs ocidentais. Mais uma vez, exceção ao Espiritismo. Então, é algo bastante terrível, porque você só tem uma chance e por essa chance você vai ser julgado. Então as pessoas ficam muito fixadas num processo moderador, controlador das ações. Então, por vezes eu não sou bonzinho porque eu estou espontaneamente na vibração da bondade, mas sim com medo da punição. Então é uma força castrativa, coercitiva, que impõe um certo medo e você modela as suas ações por medo dessa punição que pode vir, ou desse Deus que vai julgar e que vai condenar. Então, obviamente que não há espontaneidade. Não é algo que é feito com a alegria e a integridade do próprio ser. Se eu obrigo a Buda Ali a ser simpática, e se ela não for simpática, eu vou puni-la, castigá-la, a simpatia dela nunca vai ser autêntica, porque é uma simpatia que está sendo coagida. E a maioria das pessoas tem condutas, entre aspas, corretas por coação. Mas, no íntimo, existe toda uma impulsos ou realidades que são contrárias aos atos que são praticados. É isso que gera a hipocrisia. Porque sempre vai haver um momento em que sua verdadeira natureza vai aflorar. Então, a sua ação não corresponde às suas palavras. Aquilo que você prega não é aquilo que você vive. Isso gera toda uma onda de hipocrisias. Nossa sociedade é hipócrita por esses princípios que abraça. E Sananda Jesus combateu essa hipocrisia. E interessante que ele, Sananda Jesus, não falou desses julgamentos terminais, não falou dessas punições. E o que foi dito sobre isso foi colocado em suas falas
como um desvio interpretativo, particularmente aquilo que está contido no sermão profético, por exemplo. Aí temos também o Apocalipse de João, que fala muito sobre esses tempos finais, mas que é uma obra totalmente figurativa, simbólica, né, que cabe interpretações muito diversificadas. Mas não é essa a noção de julgamento. Quando nós tomamos Sananda Jesus, que é, a princípio, o fundador de toda essa visão, e não é, ou seja, aquilo que se vive hoje no cristianismo tem pouco a ver com o que Sananda Jesus realmente propôs como ensinamento fundamental, mas ele, Sananda Jesus, ele vai falar sobre a questão do julgamento. Ele diz, a questão é o que exatamente nós ouvimos. Porque, como sabemos, comunicação não é o que uma pessoa diz, é o que a outra escuta. Então, o que ele diz pode não corresponder àquilo que nós ouvimos. E por que nós ouvimos de forma equivocada? Justamente porque estamos moldados por essas crenças, por essas concepções, por exemplo, sobre o julgamento. Então, como nós temos todo um arcabouço de crenças pré-estabelecidos, o que entra no nosso ouvido, ou aquilo que escutamos, nós lemos a partir daquilo que já está escrito em nós. Logo, não é uma leitura verdadeira. Entendem a diferença? Em que momento especial Sananda Jesus fala da questão do julgar? Para que depois nós entremos lá na questão do último julgamento. No Sermão do Monte, o Sermão do Monte corresponde ao capítulo 5º, 6º e 7º de Mateus. Então, no início do capítulo 7 de Mateus, que ainda é o Sermão do Monte, ele abre o capítulo 7 falando exatamente isso. Ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o julgamento com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, ou sereis medido. Isso se tornou um ícone ou uma base fundamental de um certo princípio que cobra o não julgamento. Mas será que nós entendemos corretamente o que está sendo dito por Sananda Jesus? Porque ele diz: não julgues para não serdes vós julgados. Pois que com o julgamento, com o valor de julgamento que vocês julgarem, vocês igualmente serão retribuídos com esse mesmo julgamento. E com a mesma medida que qualquer um de nós usar para medir algo, essa mesma medida vai servir para que sejamos nós outros também medidos. Entendem o que ele quer dizer? Então, como que nós vemos isso dentro de uma visão mais ortodoxa, mediada pela cristalização dos princípios ou da principiologia cristã ocidental? Que esse não julgar é não julgar o comportamento do outro. Se eu fico avaliando o que o Laudemir faz e fico criticando ou tecendo um valor a partir do que eu observo do comportamento dele, isso seria o julgamento.
Então, isso é interditado. Você não pode julgar. Mas será que é desse natureza de julgamento que Jesus está falando? E se esse julgamento correspondesse à definição? E que parece ser isso. E aí a coisa muda completamente. Porque se você entende julgar como definir algo, ele está dizendo que se diante de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer circunstância, você definir aquilo, você está matando aquela coisa, limitando aquela coisa, e como você definiu daquela forma, o mundo vai ser para você conforme você definiu. Ou seja, conforme você julga, você vai ser julgado. Isso muda completamente a percepção. Porque nós temos a tendência da definição das coisas, ou seja, eu vejo algo, ainda que eu não tenha elementos suficientes para dizer o que está acontecendo ali, ou que aquilo representa, eu imediatamente defino. Por que eu tenho urgência em definir? Porque quando eu defino algo, eu assumo a propriedade sobre esse algo, o controle sobre esse algo. Por isso que nós gostamos tanto de definir as coisas. Mas só que quando eu defino, eu passo a ver apenas por uma única ótica, por um único prisma. E talvez esse prisma não seja o correto, nem o definitivo. Então, toda definição é um processo reducionista. Se a Laureni diz que o mundo é feio, e ela se apega a essa definição, como que o mundo vai ser para ela? Sempre feio. Por quê? Porque conforme ela julgou, assim ela vai ser julgada. Ou seja, é um ato reflexivo. A força com que um corpo colide contra uma parede é a mesma força com que a parede colide contra esse corpo. Lei da mecânica. Então, talvez Sananda Jesus queria estar dizendo para nós, para que nós olhássemos para as coisas sem buscar definir, para conhecer verdadeiramente. Diante de qualquer fenômeno, qualquer pessoa, qualquer circunstância, se nós não definimos, ou seja, se nós não criamos conceitos sobre as coisas, nós permitimos que as coisas sejam em grande amplitude. Diante de uma flor, quando nós vemos uma flor, será que nós vemos de fato uma flor? Ou nós vemos a definição que nós trazemos de uma flor? Então, a experiência da flor não é uma experiência de fruição, de um encontro profundo. É simplesmente o processo do que eu trago como definição que se manifesta ali e eu vejo a partir do que eu já tenho definido. E nós fazemos isso com quase todas as coisas. Se um evangélico tem a definição de que um espírita vai para o inferno, quando ele vê um espírita, o que ele vai ver?
aquilo que ele definiu como uma pessoa que está condenada. Ele não vai ver a pessoa que está ali. E nós estamos usando isso apenas como exemplo. Não estamos querendo dizer que uma corrente de pensamento seja superior à outra. Não, apenas percepção. Porque os espíritas também fazem isso. Como eles acreditam que a doutrina espírita é o consolador prometido, eles olham para as outras vertentes do espiritismo com igual preconceito. Então, veja, o problema está em quê? Em definir. É isso que é julgar. É definir. Vamos tomar um outro exemplo. Duas pessoas se encontram e desenvolvem um amor profundo. E se casam. E constroem uma casinha linda lá no alto da montanha. E vão viver, o esposo e a esposa, uma vida idílica, feliz, ali. Um dia, o esposo sai de manhã para ir à cidade, e nesse período que ele saiu para ir à cidade, o pai da moça chega para visitar de surpresa. E ela, que ama muito o pai, leva o pai para a ponta do platô, e os dois sentam na ponta do platô, no banquinho que existe ali, e o pai abraça ela muito carinhosamente. E eles ficam ali contemplando as montanhas, o pai abraçado à filha. Nesse íntere, o esposo chega. E quando ele chega e vai procurá-la e vê o quê? Um homem abraçando a minha esposa. Ele não sabe que é o pai. O que ele vê é a minha esposa sendo abraçada pelo outro homem e abraçando outro homem. Num interlace afetivo. Aí ele entra em casa, pega uma folha de papel, escreve: estou indo embora, não me procure, seja feliz. Junta as coisas dele e vai embora. A esposa, quando retorna para casa e vê que o marido não está ali, encontra o papel e vê escrito aquilo: estou indo embora, não me procure, seja feliz. O que ela define, ou que ela entende? Que ele a abandonou. Que ele não a quer mais. Que ele foi profundamente ingrato. Então, um assume um processo de rejeição e de raiva do outro, por quê? Por uma definição. O esposo olhou e viu e definiu ou julgou que estava sendo traído. E a esposa leu o bilhete e julgou que estava sendo abandonada. Qual é o centro dessa questão? O processo das definições. Porque ambos julgaram. Porque houve julgamento. E nós estamos trazendo esse exemplo, mas nós poderíamos coletar da nossa própria vivência no dia a dia vários exemplos em que nós fazemos isso constantemente. A Laureni passou por mim na rua. Ela estava distraída e não me viu. Por isso ela não me cumprimentou. Aí eu julgo que a Laureni está com raiva de mim. Eu crio uma definição.
e passo a ficar com raiva da Laureni, porque a Laureni não me cumprimentou. O meu ego fica doído. Quem é a Laureni? Quem que ela pensa que ela é, esse nariz em pé? Acha que é melhor do que eu? Discursos do ego. Mas o que houve aí? Só um erro de percepção. E é isso que é importante a gente entender, que nós percebemos sempre de forma errada, porque a nossa percepção é limitada. Não há nada no plano material que nós consigamos perceber com absoluta qualidade e inteireza. Nada. Por quê? Porque no mundo material todas as coisas estão envoltas num certo estado de ilusão e de aparência. Então você nunca vai ver uma pessoa exatamente como ela é, você nunca vai ver um objeto, uma circunstância, uma situação como ela de fato é. Logo, qualquer definição é um equívoco. E como eu vou viver sem definir? Simplesmente com espontaneidade. Isso é que é difícil. Talvez é isso que Sananda Jesus quis dizer quando disse: não julgueis para que não sejais julgado, porque com a mesma medida que você mede algo, é essa medida que vai te medir. Por que nós temos tanta necessidade de um mundo totalmente definido? Porque isso nos dá segurança. Então nós adotamos uma filosofia ou outra, uma religião ou outra, para quê? Para explicar aquilo que sequer deveria ser explicado. Porque temos essa necessidade de definição, de conceituação. E quando essa conceituação vem de uma autoridade, nós usamos a autoridade daquela pessoa. Ah, mas o filósofo tal disse isso, como se isso fosse selo de autenticidade. Nós, aliás, adoramos citar pessoas importantes, como dizia o grande pensador fulano de tal, e soltamos aquelas pérolas. É como se o mundo fosse um lugar conhecido, e não é. Nós não conhecemos a realidade, porque isso que aparece para nós aqui na terceira dimensão não é a realidade. Eu olho para a Sueli. Eu estou vendo a Sueli? Claro que não. Eu estou vendo uma pequena parte da manifestação dela que está ancorada num princípio físico-biológico corpóreo de uma humanidade de superfície de um planeta periférico chamado Terra. Veja, só isso. Então eu estou vendo a Sueli? Eu não tenho nem ideia de quem é a Sueli. Aliás, nem ela tem ideia exatamente do que ela seja. Então por que eu vou definir? Ah, o Felipe é muito antipático. Aí eu crio essa definição. Toda vez que eu olhar para o Felipe, o que eu vou ver? Aquilo que eu defini. Eu julguei. E aí entra a história do último julgamento. O que é o último julgamento? O último julgamento, ou a última definição, é a definição de não ter definição para as coisas. Então, é a última percepção. Por que a última? Não é a última porque ela vem no final de todas as coisas. Ela é a última porque depois que você faz essa definição ou essa percepção, todas as percepções e definições se desmoronam. Então, o último julgamento é aquele em que você percebe que o julgamento é uma prisão.
que toda definição é uma limitação do seu próprio ser. É muito semelhante àquilo que Krishnamurti, num livro muito bonito, né, que ele, na verdade, ele não escrevia os livros são transcrições das conversas que ele tinha. E um desses livros se chama A Primeira e a Última Liberdade. Por que a primeira e a última liberdade? Porque quando você percebe isso, é a primeira e a última percepção. Porque tudo que você teve antes não era de fato percepção. Por isso que a primeira é também a última. Por isso que o primeiro verdadeiro passo na espiritualidade é também o último. Porque não precisa mais caminhar. Está confuso? Aliás, esses instrutores planetários adoram dar nó em nossas mentes, né? Então, da mesma forma que Krishnamurti traz essa percepção que a primeira e a última liberdade, isso se encaixa aqui. O último julgamento não é esse julgamento do fim dos tempos, que Jesus vai retornar para julgar os vivos e os mortos. O último julgamento é aquele onde se encerra o processo dos julgamentos, onde você para de ficar conceituando, que você se permite a experiência livre de definições, aceitando as coisas como elas são, sem que você precise compreender como elas são. Voltando ao exemplo da Sueli, eu preciso compreender o que a Sueli é para que eu possa ter uma interação amorosa e afetiva com ela? Claro que não. Aliás, quanto menos eu definir, mais eu vejo de belo naquilo que se manifesta. Eu simplesmente estou ali. E aí cabe uma avaliação nossa, o quanto nós, nas nossas relações laborais, familiares, sociais, o quanto nós estamos o tempo todo definindo não só as coisas, as circunstâncias, mas principalmente as pessoas. E quando nós definimos as pessoas, nós criamos os grupinhos, os guetos, para poder sustentar aquela definição. Então é o grupinho aqui que acha que aquela pessoa é daquele jeito, e fica essa fofoquinha. Nós fazemos isso com muita habilidade. Nós temos que ter essa clara percepção de que nós não conseguimos perceber com clareza. Porque toda percepção no mundo material é extremamente limitada. Eu lembro de uma entrevista do Dr. Sérgio Filipe, que é um grande estudioso, um homem de ciência e espiritualidade maravilhoso. E o interlocutor estava pressionando a ele sobre questão de realidade. E tinha uma latinha em cima da mesa. Uma latinha de um refrigerante, eu não sei o que era aquilo. Aí ele pegou a latinha, mostrou para a pessoa e falou, para o interlocutor, e falou: "Você está vendo essa latinha?" Aí ele disse: "Estou, é claro que eu estou." E se eu disser para você que você não está vendo essa latinha? Não, mas eu estou vendo a latinha. Você não está vendo a latinha, porque nenhum objeto material pode ser visto. O que você vê é o reflexo da luz que colide nesse objeto e é refletido, e suas retinas percebem a luz
que é refletida de qualquer objeto. Mas se não houver luz, você não consegue ver objeto nenhum. Então o que você vê é a luz, não é o objeto. Então você não está vendo essa latinha. Aí ele ficou, Ou seja, você está tendo um equívoco de percepção. Aí ele fez uma segunda pergunta. Eu estou, pelo tato, segurando essa latinha? O cara, claro que está. Ele falou, não. O que acontece quando duas células, né, dois átomos se aproximam? O processo de repelir. Então, quando a sua mão se aproxima da lata, essa sensação de toque vem por quê? Pela constituição material dos seus dedos e a constituição material da latinha. Há um processo de um campo eletromagnético ali interagindo, que te dá a sensação de estar segurando. Veja, é uma desconstrução. Como nós não percebemos adequadamente as coisas? Nós poderíamos estender esse exemplo para miríades de percepções totalmente equivocadas que temos o tempo todo. Nós temos a percepção que o Sol se levanta e se movimenta no céu, e no fim do dia ele vai se pôr no horizonte oposto que ele nasceu, que ele caminhou pelo céu. E o Sol se move? Claro que não. Isso é um equívoco de percepção. Então, nós temos que ter essa noção de que nós não conseguimos detectar o que é real. Logo, qualquer definição que nós temos é uma definição equivocada por essência e limitadora. E se eu me permito não julgar, eu por nada também vou ser julgado. E as coisas se tornam impessoais. Então, nunca é comigo se eu não defino. Aí eu entro no modo da impessoalidade. Porque eu sei que qualquer coisa que está acontecendo não é comigo. E não é mesmo. Se o Laudemir está com raiva de mim, a raiva é dele, não é minha. Não é comigo. Isso é um processo dele. Algo que está acontecendo no mundo íntimo dele. Se eu não defino, se eu não julgo, eu simplesmente constato. Para finalizar, eu conto a história de um mestre Sufi, que uma menina da vila, onde ele morava, ficou grávida. E ela não sabia como contar para o pai, principalmente porque o pai da criança era uma pessoa que era um desafeto do pai dela. E aí ela pensou e falou, como que eu vou contar isso para o meu pai? Como eu vou me safar dessa? Aí, como ela sabia que tinha esse mestre Sufi, que era uma pessoa totalmente amorosa e não violenta, totalmente pacífica, ele falou, eu vou dizer que o filho é do mestre Sufi. Inclusive porque todos tinham muito respeito por ele. Aí ela diz que o filho é do mestre Sufi. Aí o pai fica indignado, a vila toda fica indignada, como que um mestre espiritual vai fazer isso? Né? Como que ele caiu dessa forma? Seduziu uma jovenzinha, né? Agora a jovenzinha está esperando um filho dele. Aí a vila vai até o mestre Sufi, insulta ele, fala, como você, né, fez esse ato tão censurável? Ele ouve e diz, é? Não diz mais nada. Aí a criança nasce, o pai da menina pega o filho, leva até o mestre Sufi e fala com ele, o filho é teu, então que você cuide dessa criança.
Aí ele diz, ah, é? Aí ele cuida da criança, fica ali. Aí passa um tempo, a menina, né, muito arrependida do que fez, ela acaba confessando que o pai da criança não é o mestre Sufi, que é a pessoa que o pai dela não gosta, enfim. É muito arrependido o pai e as outras pessoas da vila voltam lá no mestre Sufi para pedir desculpa, pegar a criança de volta e pedir desculpa. E o que, que o mestre Sufi diz? Ah, é? Porque não tem julgamento, não tem definição. E se não tem definição, não tem julgamento, não tem conflito. E sempre os conflitos são internos. Os conflitos estão em nós mesmos e não nas circunstâncias exteriores. Nunca é nas circunstâncias exteriores. Se algum conflito existe, ele está em nós. Então, talvez Sananda Jesus tenha razão. Que nós possamos não definir para não sermos nós outros definidos. Pois que, com a medida que nós medirmos, essa mesma medida nos medirá. Gratidão, Shiva Shambhu. Gratidão, Dayan. Shiva Shambhu. A Luciane coloca aqui no chat a essência dos mistérios, necessidade de conceituar e definir, encaixotar, enquadrar a realidade, colocar na caixinha o encaixotável. Quem gostaria de se colocar inicialmente? Eu já fiquei segurando muito aqui a cabeça, porque era muita coisa. A gente trabalha, né, nós pedagogas, trabalhamos muito com definição, desconstruímos a partir dos conceitos, de palavras soltas, para verificar se conseguimos chegar até a realidade daquilo que se apresenta. Então, é muita coisinha na cabeça. Ionara, querida, pode falar. Gratidão, Luciane, também. Boa noite a todos e ao mestre. Eu estava refletindo, assim, porque eu tenho uma experiência, né, de muitos anos no quadradinho de religião e como é desafiador, né, colocar em prática esse ensinamento e não se apegar aos conceitos. Mas, ao mesmo tempo, hoje estando fora, mesmo sabendo que ainda tem uma caminhada muito longa, ouvindo essas palavras e participando do grupo, dá uma sensação assim de alívio e, ao mesmo tempo, de tristeza, por ver que muitos ainda se mantêm na religião, se mantêm com essa visão desse Deus julgador, ditador, e fazendo e sendo também, não por amor, não por essência, mas porque tem essa crença limitante desse inferno, de que tem que fazer a caridade, porque se você não fizer a caridade, você não vai ser salvo. E assim, mesmo com essa evolução tão grande que nós estamos vivendo, esse processo de transição planetária, com tantas coisas chegando, e muitas pessoas assim que têm expandido a mente, mas ainda tem muitos que fortalecem esse medo. E eu tenho uma amiga que a gente se conhece há mais de 20 anos, e eu converso muito com ela, assim, ela é daquela igreja Assembleia, e são os costumes tão... Eu não estou, assim, falando, né, na questão de julgar a igreja, mas, assim,
eu fico, às vezes, pasma, como se fecham nesses conceitos criados, ao ponto de... Não, eu sei que Deus, na Bíblia, e Jesus Cristo pede para que a gente não julgue, mas a partir do momento que você se agarra a esses conceitos, como a gente mesmo que está nesse processo de libertação, é impossível você não julgar, porque se foge do padrão daquele conceito, muitas vezes a gente termina se perdendo, né? E assim, eu sou muito grata por poder ter essa oportunidade de ouvir essas palavras, de poder refletir e de trazer essa energia da mudança para a minha vida. Apesar de não ser fácil, mas eu acredito que quando a gente tem acesso a esse outro olhar, saindo da religião, o caminho é menos árduo. Gratidão. Gratidão a você, Ionara. Gaian. Sim. Ionara, minha querida, acho que esse processo que você nomeia de estar por um período muito longo formatado por uma ideologia religiosa, ou seja, por um dogmatismo, é algo comum à maioria de nós que estamos aqui. Eu não posso falar por todos, posso falar por mim, que nasci numa família extremamente católica e de um catolicismo ortodoxo mesmo, né? Eu lembro que minha avó dizia para mim que se eu não fosse à missa no domingo, eu ia para o inferno de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. E eu, criança, né, eu ficava me imaginando entrando no inferno de cabeça para baixo. Por que de cabeça para baixo? Mas a minha avó falava isso com uma convicção tão grande. Né? Enfim. Então, essas imposições dogmáticas, elas nos, em vez de nos tornarem seres espirituais, elas exercem uma força e um poder contrário. Entendem? Porque só pode haver espiritualidade quanto à espontaneidade e à verdade do ser. Então, tudo aquilo que é castrativo e que vem numa ordem, numa razão de punição, não pode ser espiritual. Veja os paradoxos sobre os quais nós construímos as nossas ideologias e as nossas crenças. Né? Então, Ionara, esse trabalho desse novo momento planetário é realmente um trabalho de desconstrução. É nesse sentido que nós precisamos remover todos esses arquivos conceituais, essas pré-definições, esses pré-conceitos, para poder ver com liberdade, para ter olhos de ver de fato, e não enxergar através de conceitos. Isso é difícil para nós. Aí eu vejo a minha querida Budali falando, mas eu sou uma pedagoga. Uma pedagoga trabalha com conceitos, né? A pedagogia é a própria arte de conceituar, né? De definir. Né? Mas qualquer discurso de mundo é só um discurso de mundo, não é o mundo. Não é, nunca vai ser. E nós somos definidos por esses discursos. Então, se eu nasço aqui no Ocidente,
eu recebo toda uma informação do quê? De uma ideologia cristã ocidental. Mas se eu nascesse na Tailândia, na Birmânia, no Nepal, ou na Índia, eu receberia essa carga informacional? Não, seria outra. A espiritualidade que sequer definível não é a verdadeira espiritualidade, porque a espiritualidade não depende de definição. E se não depende de definição, não está no escopo do julgamento. Às vezes, aquele que eu estou chamando de perdido ou pecador está muito mais próximo da verdade do que eu. Talvez por isso que Sananda Jesus disse: as prostitutas vos precederão no reino. Vocês acham que são muito bonzinhos, muito virtuosos, que ficam aí apregoando virtudes, seguindo regras cegamente? Vocês não são livres e nem são verdadeiros. Jesus é incômodo. Por isso que eles domesticaram Sananda Jesus e puseram nas caixinhas teológicas. Porque ele, em essência, ele é muito incômodo. Ele é fogo, ele é espada. Ninguém consegue ficar perto dele impunemente. É isso aí. Dali. Gratidão, Gaian. E antes da Luciana levantar a mão, a Luciana já levantou a mão, e antes dela falar, a Verônica colocou aqui no chat como evoluir ao ponto de não definir, julgar e não ser afetada ou afetar os outros. Estou sempre clamando e na luta espiritual constante para chegar neste nível de imperturbabilidade da alma. Essa é a provocação da Verônica. Então, Verônica, minha querida, veja bem, toda vez que nós olhamos para o mundo a partir de conceitos, nós só vemos aquilo que está previamente definido em nós como verdade. É óbvio que é assim. Se eu, por exemplo, assimilo a ideologia ou conceito de que a vida é um vale de lágrimas, que nós precisamos sofrer para alcançar o reino de Deus. Porque esse conceito está muito presente na ideologia cristã ocidental. Então, eu entendo que, para merecer o reino de Deus, eu preciso sofrer. É como se Deus não gostasse de pessoas felizes. Que Deus esquisito é esse? Então, se eu sou alegre, se eu sou feliz, se eu não sofro, eu não sou digno de Deus. É como se felicidade fosse uma leviandade. Como se o êxtase, a alegria, fosse algo censurável. Aí, como eu cristalizo essa concepção, eu estou criando uma definição, eu estou criando o quê? Um julgamento. E como a realidade, o plano existencial é um espelho daquilo que eu estou emitindo, o que vai ser a minha vida? Um constante processo de sofrimentos que se repetem por vias diversas. Parece que eu não paro de sofrer. Deus tem algo a ver com isso? No nosso entender, Deus não tem nada a ver com isso. Porque se Deus é de fato o que nós pensamos que Ele seja, Ele é o mestre da alegria.
não do sofrimento. Eu estou trazendo elementos para que nós possamos refletir sobre tudo que nos foi incutido. Porque, na verdade, aí eu vou até dar uma rabiscada na área da Budalê de novo, da pedagogia. Porque, na verdade, nós não somos educados, nós somos adestrados. Adestramento é algo muito diferente de educação, porque educação exige liberdade. Se me impõem conceitos, se me impõem definições sobre a realidade, isso não é educação, isso é adestramento. E pode ser feito com a melhor das boas intenções, mas é adestramento. Igual eu adestro um cachorro, um cavalo. Para quê? Para que aquela pessoa adestrada tenha um comportamento moldado por aquilo que o adestrador espera que ela tenha. Então, as religiões também elas são adestrativas. Elas querem que você tenha um comportamento submisso de acordo com os parâmetros que é definido de certo e errado por aquela religião. Então, é um controle comportamental. Isso você pode fazer, isso você não pode. Isso é permitido, isso não é. Entende? Aí não há liberdade. E você age por coação, não porque o seu ser espontaneamente está agindo dessa forma. Se eu sou bom para agradar os outros ou para me adequar ao grupo que eu pertenço, isso não é bondade. Isso é arte cênica. Na verdade, eu sou um grande ator. Entende, Verônica? Às vezes nós ficamos lutando muito, quanto à verdade não está na luta, está no abandono da luta. Por que eu estou lutando tanto? Há algo errado na luta, porque a minha essência e a própria vida, elas são uma coisa só. Elas são harmônicas. Não precisa de luta. Se há luta, algo está nesses porões ou nesses subterrâneos que não está sendo revelado. Porque nós não precisamos lutar contra nada. Você já viu criança lutando com a vida? Criança é espontaneidade. E como que Sananda Jesus disse para nós sermos? Como os adultos ou como as crianças? Quem Sananda Jesus disse que entrará no reino? Os adultos ou as crianças? Não é, minha querida pedagoga? Exato, Gaian. Gratidão, Verônica, gratidão, Gaian. Hoje estamos comemorando 104 anos da partida, do início da vida de Paulo Freire, patrono da educação. E ele disse que o mundo não é, o mundo está sendo, né? Vem de encontro com o que você pontuou. E agora nós vamos ouvir a Luciana, e depois nós temos uma pergunta do Ike. Luciana, por favor. Deixa eu ligar minha câmera aqui, porque esse notebook ele é lento. Boa noite, gente, novamente. Eu até anotei duas perguntas aqui para não me esquecer. Se nós nos desapegássemos de tantas definições, esvaziando o máximo que pudermos da nossa mente, e passássemos a sermos observadores, seria mais fácil lidar. Essa é a primeira pergunta. A outra, como o passar do tempo colabora na compreensão das coisas que nós encaramos? Luciana, minha querida, eu estou com um problema de áudio aqui, eu não consegui ouvir
direito, mas eu acho que a Budali ouviu, então eu vou pedir a Budali para poder traduzir para mim. Perdão, viu, Luciana? É deficiência sua, é deficiência aqui no meu áudio. Talvez o microfone meu esteja um pouco Eu não consegui ouvir. Isso, Luciana, repete devagarinho, por favor. Melhorou? Colocando o microfone Sim. mais próximo. Melhorou. Então, deixa eu pegar aqui. Só devagar. Tá, vou devagar. Se nós nos desapegássemos de tantas definições, esvaziando o máximo que pudermos a nossa mente e passássemos a sermos observadores, seria mais fácil julgar? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, como o passar do tempo colabora na compreensão das coisas que nós julgamos? Tá, vamos começar pela segunda. Como o passar do tempo colabora na construção das coisas que julgamos? Na compreensão. Na compreensão das coisas que julgamos. Por quê? Porque com o tempo nós vamos acumulando conceitos, né? Vamos cristalizando, dando uma formatação às coisas e ao mundo. Por isso que quanto mais velha a pessoa, tende a ser mais rígida as suas percepções, mais inflexíveis. Então, com o passar do tempo, o que nós vamos fazendo? Em vez de nós irmos nos esvaziando as mochilas, nós vamos colocando mais pedra na mochila, né? E aí nós não conseguimos subir a montanha, não é porque nós estamos velhos, é porque a mochila está muito pesada. É muita quinquilharia que nós colocamos para dentro da mochila. A bagagem está muito cheia, né? Luciano, eu acredito que você já conviveu com uma pessoa ortodoxa, sabe? Aquelas pessoas que têm certeza de todas as coisas e sabe que está com a verdade. E que aponta o dedo para todo mundo que não pensa como ela, sabe? Aquela postura xiita, que é uma postura de violência, de desrespeito. Toda pessoa ortodoxa é violenta, inevitavelmente. Então, eu acho que você já encontrou com pessoas assim. O que elas mais têm? Conceitos pré-definidos, né? Se você perguntar para ela o que é Deus, ela vai te responder. Veja que ousadia. Como alguém pode responder o que é Deus? Mas ela te fala. Sabe aquelas pessoas que citam o evangelho para poder falar que está com a verdade? Então, o que há nesse universo? Um acúmulo excessivo de definições, de julgamentos. Entende? E com o tempo isso vai se acumulando, vai avolumando. E é interessante, Luciana, porque nós achamos que nós precisamos de definição para entender a realidade. Mas é o contrário. Nós só entendemos a realidade quando nós abrimos mão da definição. Por mais paradoxo que isso possa parecer. O dia que você olhar para o mundo como uma criança olha, você vai compreender. O dia que você olha para o mundo como um adulto olha, você não compreende nada. Você tem um monte de ideia que fica instigando a sua mente, né? Nós não sabemos o que é o mundo. Por isso que Sócrates entendeu a sabedoria dele no processo de ignorar. Eu só sei que nada sei. E é isso que me faz sábio, porque eu descubro que eu não posso saber dessas coisas, porque a realidade é muito mais do que eu consigo ver, perceber. Entende, Luciano? Enquanto eu abro mão da necessidade de ter que definir, de ter que julgar, de ter que dizer o que é certo, o que é errado, há um relaxamento aqui dentro. Há um relaxamento. Aí eu dou aquele sorriso feliz.
Não importa se a água está correndo para cima, você está correndo para baixo. E se um dia eu ver a água correndo para cima, também não vou me assustar. O que me importa? Deixa que o mundo seja como o mundo quiser ser. Eu não estou aqui para consertar e definir o mundo. Eu estou aqui para experienciar a vida e beber o néctar da alegria de ser o que eu sou. Ponto final. Entende, Luciano? Bom, eu respondi a segunda. Agora a primeira, confesso que eu já não lembro mais. Perdoe minha... Eu vou resumir a primeira para ficar mais fácil. Se a gente conseguisse esvaziar nossa mente de tanta definição e passar a ser um observador, não era mais fácil não julgar? Nossa, absolutamente mais fácil. Você foi no ponto nevrálgico da questão, esvaziar a mente. Porque a mente cheia contamina os olhos. Você não vê o que está ali, você vê o que está na sua mente. Então, o esvaziar a mente é essencial para o não julgar. Isso é ser criança, isso é ser inocente, isso é ser espontâneo. Então, você tocou no ponto essencial, é esvaziar de fato a mente. É ver com inocência. Eu não estou julgando, eu só estou testemunhando. Lembra que Sananda Jesus disse, não no Evangelho canônico, no Evangelho apócrifo de Tomé, ele disse, seja apenas uma testemunha. Aliás, nos canônicos também ele fala, eu vim para dar testemunho da verdade. Olha, é uma diferença muito grande, dar testemunho da verdade e ensinar a verdade. Dar testemunho significa que eu sou a verdade e passo a testemunhar todas as coisas a partir da verdade que eu sou. Isso não é conceitual. Entende? Você entende a diferença, Luciano? Dar testemunho da verdade, ou seja, eu sou a verdade. E eu, nessa verdade que eu sou, eu testemunho todas as coisas, sem precisar julgar absolutamente nada, sem precisar definir absolutamente nada. Veja essa crise de ódio que está no mundo, no Brasil particularmente. Esse ódio que está espalhado vem de onde? Vem de uma guerra de discurso. Uns extremistas do lado de cá criam um discurso que é totalmente discrepante no sentido de que não é uma realidade, é uma construção, um discurso de realidade, e outros extremistas de outro lado criam outros discursos. E existe um ódio recíproco entre as pessoas. Nós estamos vivendo uma cultura de ódio. Por quê? Por causa de discursos. Mas discurso não é realidade. Entende? É uma guerra de discurso que nós estamos vivendo. Nós precisamos do retorno das criancinhas para que esse mundo fique em paz. Gratidão, viu, Luciano? Sua provocação foi muito, muito profícua, muito frutífera. Gratidão também. Eu queria deixar uma frase, me atrever a deixar uma frase que eu uso para mim, em relação ao julgamento. Eu não tenho como julgar, porque eu não sei do todo. Gratidão, Luciana. Gratidão, Gaiane. Nós temos uma pergunta do Ike aqui no chat, depois a Letícia, aí já vamos caminhar para o encerramento, certo? O Ike pergunta, diz assim, então, como lidar com o constante processo de autodescoberta sem conceitos? Quem eu sou sem definições? Mas, ai, meu querido, é exatamente esse o ponto. Você só descobre
a verdade do seu ser quanto não há conceito. Porque o que conceitua é o ego. É o ego que é conceitual. Porque o ego precisa de atributos para conceituar. Ou seja, se você pergunta ao ego quem é ele fala: eu sou fulano de tal, que é um nome, eu nasci em tal lugar, eu tenho essa profissão, eu tenho esses bens, essas propriedades, eu tenho esses vínculos afetivos, ou seja, é tudo algo que está agregado, mas que não é aquilo que de fato você é. Então, é exatamente isso, você só consegue perceber, isso parece até contraditório e paradoxal, mas você só consegue perceber quem você verdadeiramente é quando você elimina todos esses conceitos que parecem te definir, mas não te definem. Se eu pergunto para você, Ike, quem é você? E você diz, eu sou o Ike. Isso não é você, é um nome. Eu sou um médico recém-formado. Isso não é o que você é. É só uma função, um atributo laboral que você adquiriu. Entende que quanto menos nós temos essa construção ideativa ou esse roteiro de autoconceitual sobre nós mesmos, mais nós chegamos perto daquilo que somos. É quando eu não sei quem eu sou, é que eu descubro quem eu sou. Isso aí é um paradoxo lá dos mestres Zen. Perde o que você é, que você encontra o que você é. Isso mexe com a gente, né? Muito, muito. Acho que foi o Rogeliano que disse na quarta-feira que para seguir o caminho verdadeiro da espiritualidade exige coragem. E nós somos forçados a concordar. Porque seguir o caminho do rebanho, o caminho das ortodoxias, das religiões, não exige coragem. Pelo contrário, você é justificado pelo meio que você está. Mas fazer esse caminho solitário, passar por essa porta estreita, que é estreita porque só cabe você e só você pode passar, isso exige coragem. Se defrontar profundamente com você mesmo e com as suas sombras, com aquilo que você é, sem fugir, sem mascarar, sem mentir, isso exige coragem. Né? Vamos lá, Budali. Gratidão, Ike, gratidão, Gaião. E Letícia, o Laudemir pergunta assim, o ego é um tipo de pedagogo? É um tipo de pedagogo que a Budali nunca vai receitar como pedagogia para você. Mas verdade, Gaião. Gratidão, Laudemir. Letícia. Pedagogo ego. Letícia, com você, querida. Boa noite, gente. Vou tentar explicar aqui a linha de raciocínio. Primeiro, eu queria agradecer o Felipe, porque os mantras estão me trazendo sensações e experiências fortíssimas. Eu não consegui pegar, eu não consegui ver qual é o mantra, né? Porque eu estava no momento. Se você puder mandar depois. E, de novo, eu chorei do começo ao fim que ele tocou. E logo no mantra, me veio... Eu tive, né, um momento assim, de conexão com o coração e com a bebê. Só que me veio depois que eu fiz essa imposição de mãos, né, nesses 2 pontos do meu corpo, me veio também de fazer no terceiro olho. E aí me veio muito forte, assim, de pedir para tirar os véus, assim, os muros que estavam ali e
e que depois fez muito sentido que seriam esses muros os julgamentos. Até hoje mesmo eu tive uma conversa, né, com o meu companheiro e que incluía muito sobre esse conteúdo do que foi falado hoje na aula. E durante o mantra eu escutava, assim, eu mesma, eu acredito que eu mesma estava me acolhendo e me trazendo para um outro ponto, de sair daquele estado e também de me falando para confiar em mim, que eu era capaz de sair dos véus, que eu mesmo acredito, e ao mesmo tempo trazendo uma necessidade de quebrar alguma coisa que estava ali muito concreta, né? E me veio uma flor também no meio do mantra. E aí o Ganha citou até uma questão da flor. Nessa hora que veio a flor, eu também me emocionei bastante. E, e aí, no refrão do mantra, a palavra que vinha confiança com muita sequência, né? Que para mim ficou muito claro de que se eu não confio nesse poder interno meu, eu fico à mercê de todas essas coisas do ego, da minha mente, enfim. E aí tá, esse foi o começo ali, né? E aí depois o Gaia coloca aquela história do casal, né? Do que um fala e o que o outro entende, e dos julgamentos. E daí foi essa conversa que eu tive hoje, inclusive, sobre esses pontos, de quando essas conversas vão esses julgamentos do que seria o adequado, do que eu falo que o outro entende, e que não é isso, mas você disse aquilo, e isso vai criando várias lacunas e processos, até que às vezes chega numa supressão da autenticidade do ser, porque daí não sabe o que é certo e o que é errado, de como fazer mais. E aí eu refletindo hoje sobre o que fazer agora, porque chegou no ponto, e agora eu não sei como fazer, porque foi tanto tempo fazendo de um jeito que não era o que eu queria, ou que não era o que ele queria, e achando que era o que o outro queria, e virou uma bagunça disso, que a gente às vezes se perde um pouco do rumo. E aí eu queria perguntar, assim, não consigo explicar com detalhes, né, os processos, mas assim, como é que a gente resgata essa autenticidade quando se perdeu tanto em meio a julgamentos e às vezes mal entendidos, né? Como é que se encontra de novo esse caminho, né? Então, hoje, essa grande pergunta a gente fez na parte da manhã e agora à noite a partilha traz tudo isso. Então, é um questionamento com um pouco de resposta misturada. É isso que eu queria partilhar. Ei, Letícia, minha querida, é o labirinto da mente. Quando você cai no labirinto da mente, você não consegue sair, tá? E aí vai ser devorado pelo Minotauro, né? Você vê esse jogo que se cria, né? Que não está baseado numa realidade, mas numa suposição de realidade, que é imantado por quê? Pelo sentimento, né? Então, fica um jogo onde você já não sabe mais onde está a ponta dos fios dessa meada, de tanto que puxa para lá e para cá, entende? E não existe o processo da compreensão. Não existe. Não se compreende, não se é compreendido. Por quê? Porque talvez esteja num processo de buscar o que não é proposto para aquela circunstância. E todas essas coisas estão se dando aonde? No plano mental, na argumentação, no discurso. Se duas pessoas fazem silêncio profundo e o coração de uma se torna uma ponte para o coração da outra,
Não precisa de palavra nenhuma, não precisa de entendimento. Por vezes, a busca do entendimento é uma insuficiência do amor. Né? Mas, Letícia, minha querida, todos nós ficamos presos nesse labirinto. Por isso que, às vezes, há tanta confusão no mundo, tanto desentendimento, tanto conflito, até onde não deveria haver conflito. Né? Mas eu queria que, como você falou questões relativas ao Felipe, eu queria que eu ouvisse o Felipe também, né? Para ele poder contribuir também. Boa noite. O que eu posso, de repente, contribuir no sentido é de que aproveitem o que os mestres estão oferecendo para vocês. A harmonização, ela não é algo criado na mente minha, do Gayan, da Sueli, da Budali, quem está mais nessa linha de frente. Isso são os mestres que estão nos proporcionando. Isso é um processo de cura. O que foi trazido dentro dessa partilha? Não é o silenciamento, não é o zerar a mente. O coração, ele traz o equilíbrio. E quando há esse equilíbrio, quando há esse zerar essa mente, como é falado sempre, a gente vai tomar a melhor decisão. A gente vai conseguir dar um passo dentro de um divino arbítrio. E não simplesmente não agir, ou simplesmente agir pelo ego. Não é isso que a harmonização está nos fazendo refletir, nos conectar. Então, até um questionamento que eu faço para vocês: vocês se conectam com o coração de vocês todos os dias? Vocês fazem esse exercício todos os dias? De se silenciar, de se conectar com o coração? Com as próprias questões que se apresentam ao longo da nossa vida. A gente sabe que é necessário, às vezes, as coisas se apresentarem. É claro que a gente vai, muitas vezes, gerar alguma ansiedade, algum desconforto físico, mas é muito rápido a resposta que a gente tem quando a gente entra para o nosso coração. A gente não precisa entrar em ciclos de repetição. Às vezes se vocês se derem conta, às vezes desde criança vocês estão repetindo um mesmo padrão. E na verdade isso são oportunidades que o nosso espírito está nos proporcionando, nos mostrando essas janelas, essas portas para olhar para algo. E o que muitas vezes a gente faz? Se blinda disso, vão para o medicamento, fica aéreo em relação àquilo ali, busca uma outra realidade. Claro que não é fácil se conectar com o nosso coração. É um processo, é um exercício, é um se dedicar. Quantas vezes a gente está nessa nossa noite escura que o Gaia trouxe na quarta-feira, que muitas vezes a gente tem vontade de largar tudo e desistir de tudo. E aí sim que nós temos que nos silenciar, nos escutar, para tomar realmente a melhor atitude em relação ao que se apresenta. Então, eu acho que é isso que eu trago dentro da minha contribuição. Aproveitem isso que estão nos oferecendo. Respeitem isso. Quando vocês forem fazer harmonização, respeitem.
A gente está tendo uma oportunidade, nós somos privilegiados em relação a isso. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de trazer. Gratidão, Felipe. Então, agradecendo a todos e a todas, né, pela presença nesta noite. Nós vamos, eu sei que muitas pessoas gostariam de falar, né, estou vendo aí no rostinho, sentindo, né, mas vamos passar a palavra para a Cláudia, para ela fazer a finalização. Boa noite. O último julgamento. Eu cheguei às 7h39. Eu poderia estar aqui sendo julgada. Como ela chega às 7h39 e vai fazer o encerramento? Se ela nem participou do início, eu poderia estar sendo julgada e poderia também me julgar por isso. Então, o último julgamento é a definição de não ter definição. Então, nós estamos aqui, já peguei a carruagem andando, mas ouvi a história da latinha. Eu vou pegar essa latinha para falar de que se essa latinha tivesse um líquido mal cheiroso, e eu dissesse para algum de vocês que cheirasse a latinha, que ali tinha um líquido bem mal, né? De imediato, ia fazer uma cara feia, uma rejeição àquela latinha. Não queria nem pegar na latinha. Já ia julgar, já estava julgando, porque já estava com uma coisa que nem perceber, nem sabia o que tinha lá dentro. Podia ter um perfume muito bom, mas se eu dissesse que estava mal cheiroso, ela ia ficar mal cheirosa. E assim é o nosso julgamento. Quando a gente julga as pessoas, quando a gente julga algo que fez, a gente não precisa desse julgamento. Se a gente fez, tá tudo bem. Se o outro faz da forma dele, tá tudo bem. Então, a gente precisa entender esse julgamento, essa verdade, né? O Gaia falou que quer dar o testemunho da verdade. Então, vamos ficar com a latinha cheirosa ou perfumada, mas não vamos julgar. E a sintonia, agora vamos com o nosso coração bem receptivo, eu chamo essa sintonia navidiana de uma prece, é uma prece navidiana. Então, com o nosso coração aberto, vamos fechar nossos olhos e sentir cada palavra no nosso coração. Eu sou a presença. Eu sou a presença divina da luz. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor. Eu sou a presença divina da luz, que brilha no sagrado coração,
ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Tenhamos uma boa noite, um bom final de semana. Até a próxima quarta-feira. Gratidão, gratidão, gratidão.